Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciana Félix, né? E hoje a gente vai começar com uma mesa aberta, né? Ver qual é o recado da Lua. É um quadro que se chama A Lua Me Disse, né? Então é um momento do canal em que eu abro o tarô e eu deixo a espiritualidade, a energia da lua da semana e conversando com a gente, tá bom? Escolha a sua opção pela rosinha, pela rosa cor-de-rosa ou pela rosa vermelha, ou então você pode ir pelo tarô que mais te chama atenção, aquele que te pega mais, né? Aquele que às vezes você bateu o olho e falou é isso, observou um detalhe e viu como um sinal para que você se conectasse melhor com o tarô. Vou dar um tempinho, respire fundo, relaxe, né? Relaxa os ombros, relaxa o maxilar, tira a língua do céu da boca, se abra para aquilo que você precisa receber nesse momento, não force nada, tá bom? As mensagens, elas ressoam de uma forma muito natural, então se não ressoar, voltei, tinha um transporte passando. Então, se não ressoar, não se sinta desamparado, né? Ou não se sinta incompreendido nas suas questões. Tenha a mente muito aberta, né? Para aquilo que o seu interno consegue acolher nesse momento, consegue receber, consegue entender, tá bom? Então, a gente vai começar pelo das musas, com a opção número 1. Vou deixar isso aqui no cantito. Vamos lá, para você que escolheu o número 1, a rosinha aqui. Não sei se dá para ver ela certinho. Vamos lá. Estamos na energia de lua cheia essa semana, para quem tá acompanhando na data que eu vou postar, né? Para quem for acompanhar depois, um recado da lua da semana em que você está, tá bom? Vamos lá. Vamos prontos. Deixa eu dividir aqui. Eu divido em 4, porque lua nova, crescente, cheia, minguante. A lua traz vários significados pra gente. Energia do grupo 1. Energia um pouco mais ansiosa. Estamos mais ansiosos. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Acho que aqui fica melhor. 7 de copas. 7 de emoções. Uma energia mais confusa. Oito de materiais. Que calor, a força, o mundo, as de emoções, que é o as de copas.
Temos um 8 de vozes aqui. Sonhos. Isso. Vamos começar. Bom, vamos lá. Né? Qual que é a energia desse grupo? O que que tá acontecendo? Né? Me dá uma sensação de falta de foco, de falta de direcionamento, uma busca interna de estabilidade para ver como que eu me organizo internamente para direcionar minhas ações, para ter ações mais concretas, para ter uma dedicação muito mais empenhada em algo, né, que eu quero investir, em algo que eu quero fazer. Então a energia dessa lua, ela tá numa movimentação interna de compreensão, de como eu vou direcionar essas minhas emoções, o que está acontecendo. Às vezes eu tenho muitas alternativas, muitos afetos pipocando e eu não consigo organizá-los de uma forma efetiva, de uma forma segura, de uma forma estável. Então tem uma energia de insegurança aqui, né? Deixa eu ajustar aqui. Eu sinto uma energia de insegurança, né? Insegurança no que eu vou investir, no que eu vou investir meu tempo, no que eu vou investir aquilo que eu sei, né? Se eu invisto, talvez pode ser nesse relacionamento ou no outro relacionamento, pode ser num trabalho, pode ser numa atividade, é algo que eu invisto uma energia interna muito significativa, né? Não é pouca coisa, né? Então, assim, a força, ela vem trazer que eu tenho todo um potencial, um instinto, algo nesse sentido, só que ela não está muito organizada e muito direcionada quando a gente vê aqui os 5 de inspirações, né? Eu tenho a sensação de que algo está desorganizado afetivamente, né? Que eu não consigo dar um direcionamento adequado para as minhas emoções, eu não consigo dar um direcionamento adequado para aquilo que eu gostaria de investir no momento. E aí, como é uma mesa aberta, eu não fecho a nenhuma área em específico, tá? Eu trago muito o movimento da energia, o movimento psicológico, então você pode encaixar na questão em um relacionamento. Às vezes você pode estar em dúvida entre pessoas, no que você vai investir ou não, e aí toda escolha, ela vem acompanhada de uma perda, né? Então eu escolho alguma coisa e eu deixo todo um mundo de possibilidades para trás. Então, essa desorganização talvez esteja te atrapalhando para que você tenha um foco de investimento energético, né? Então, eu quero fazer uma faculdade, eu quero prestar um vestibular, né? Mas eu também sei que eu tenho que me preocupar com cursinho, com investimento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer outras N coisas e que talvez eu não vou conseguir investir a minha energia do jeito que eu gostaria do jeito que eu gostaria, né? Então, ela tá uma energia muito confusa, né? Eu acho que nem confusa, a gente pode dizer que é mal direcionada, porque eu tenho essa opção, essa opção, essa opção, essa opção. Então me falta, junto com o 7 de emoções, né? Talvez me falta um foco para eu direcionar os meus afetos, um foco, um equilíbrio, né? Com o 6 de emoções aqui, que ele também fala um pouco de equilíbrio e talvez algumas coisas que eu carrego de algum tempo comigo, né? Talvez uns padrões, algumas crenças, do tipo, olha, ela começa essa pessoa, né? Vou falar ela porque essa pessoa. Ela começa uma coisa e não termina.
ela investe alguma coisa e não vai, é aquela pessoa que já procurou várias alternativas, né, para encontrar uma completude emocional e às vezes acaba se perdendo no meio do caminho, né? Não tem um direcionamento, não tem um instinto direcionado e uma força direcionada, né? Então, a mensagem da lua é justamente para você entender de onde que vem essa confusão, que às vezes pode vir de padrões, às vezes pode vir de coisas que eu sempre fui habituada a isso. E aí eu tomo isso como verdade, né? Porque o 8 de vozes é aquelas coisas, tá tudo muito aqui falando na minha orelha, né? Que é o 8 de espadas. Então tem várias ideias enfincadas à minha volta, mas eu estou paralisado, né? Eu estou paralisado na ideia de que eu não tenho nenhum caminho para seguir, nenhuma alternativa para seguir. Então é justamente acolher essa ideia de que realmente para eu seguir um caminho eu vou ter que abrir mão de outros, né? E que isso é um ciclo muito natural da vida, isso é um processo muito natural da vida, né? Eu sou formada em psicologia. Mas para eu me formar em psicologia, no momento da escolha, eu tive que abandonar a ideia de arquitetura, né? Eu tive que abandonar a ideia de uma infinidade de cursos, porque eu queria seguir a carreira de psicologia. E às vezes a gente acha que a escolha, ela tem um peso muito grande para as coisas que a gente vai fazer, mas na verdade não, né? A escolha, ela requer coragem, ela requer dedicação, né? Mas ela também traz bons frutos. Às vezes, só o fato de eu escolher, às vezes até escolher errado também dá certo, né? Que é, poxa vida, não era isso que eu queria. Bom, agora eu sei o que eu não gosto, o que eu não sei, o que eu não estou à vontade de fazer, de seguir. Então, a energia dessa lua cheia, né, para quem está assistindo nessa semana, é justamente de ter coragem de assumir as suas próprias escolhas, né? E que. Só um minutinho que eu vou beber uma água. Coragem de assumir e escolher e também sustentar as nossas escolhas, né? Sustentar aquilo que a gente decidiu para nós, então é isso, é peitar mesmo. Às vezes vão ver algumas contradições, né? Vão ver alguns dilemas, mas que tudo faz muito parte da vida, né? Faz parte desse nosso processo. Então, a mensagem dessa lua justamente é para a gente ter coragem de assumir, né? Coragem de se bancar. Parece tão difícil, parece um movimento tão que requer tanta energia, tanto investimento, que requer tantos abandonos, né? Às vezes abandono de coisas que eu fiquei. Só um minuto. Precisei pausar porque eu engasguei. Voltei, desengasguei, né? Talvez está engasgado mesmo essa vontade de querer ir, de querer sustentar e de querer fazer as coisas, né? Que eu sempre tive vontade de fazer, mas que sempre ficou na possibilidade, sempre ficou às vezes, muitas vezes na fantasia, né? E as coisas na fantasia, elas não se concretizam, né? E quando a gente caminha pelo campo da fantasia, né? Uma coisa que eu sempre trago para os meus atendimentos em psicologia é que a fantasia ela não tem limites, tanto para o positivo, para o criativo, quanto para o defensivo, né? Então, ao mesmo tempo em que eu fantasio muitas coisas boas, as coisas ruins elas também são igualmente desastrosas e intensas, só que está tudo no campo da fantasia. Eu preciso trazer a concretização para isso de uma forma equilibrada, de uma forma que esteja alinhado com os meus propósitos, com os meus instintos, e eu conseguir finalizar esse ciclo de viver só na fantasia. Ah, como eu gostaria que fosse assim. Ah, como eu gostaria que fosse de determinada forma, né? E a gente fica preso nessa energia que não faz a gente romper ciclos, né? Que impede a gente de finalizar ciclos e trazer coisas novas, novas energias, né? Novas formas de se descobrir. Poxa vida, eu queria tanto isso, mas a hora que eu fui ver, nem era tão atrativo assim, mas eu descobri uma outra coisa que eu gostaria de fazer, né? Então a energia dessa lua, ela pede uma certa movimentação, mas no campo das fantasias, no campo da mente,
né, das emoções, daquilo que me sabota, daquilo que eu fico presa, o e se, né, sempre na possibilidade de ir sim. E se fosse assim, e se fosse daquele jeito, e aí a gente vê que a vida passa e a gente não viveu nada que tinha para viver, não é mesmo? Então, encare como uma oportunidade e aí a gente pode começar. Eu gosto muito de pensar que a gente pode ir por pequenas coisas, né? Às vezes é só a possibilidade, eu vou continuar nesse exemplo do vestibular, né? A possibilidade de conversar com um profissional que atua no campo que eu quero, né? Para ver como que é. Então, isso já ajuda a gente bastante a sair desse campo da fantasia, né? Vou pegar 2 conselhos aqui do... Nossa! Sementes estrelares. Vamos lá. A primeira, deixa eu traduzir aqui, porque o meu inglês não é péssimo, ele é horroroso. Então, deixa eu... Segredos escondidos, sabedoria perdida. Olha um pouco mais a fundo, né? A forma de fazer tem várias possibilidades aqui, ó, né? Tem vários mestres, tem várias figuras mitológicas, então tá vendo que tem uma gama de ideia aqui, de possibilidades, não sei se dá para ver, né? Mas também tem o concreto. Então eu preciso equilibrar essa energia, né? Existe uma sabedoria interna que me permite acessar a sabedoria interna. Existe uma sabedoria interna que me permite acessar, mas às vezes a gente precisa silenciar, sair das condições, e aqui vem as condições de codependência de ideias, tá vendo? Que são várias pessoas tentando formar uma só, e aí existe essa mistura de, de ideias. E a gente é uma construção do coletivo mesmo, não tem como fugir disso, né? A gente carrega toda uma ancestralidade e às vezes essa ancestralidade ela tem um peso muito grande, né? Ai, eu não posso seguir tal religião porque a minha família inteira foi assim. Eu não posso estudar música porque a minha família inteira foi uma família de médicos e advogados, né? Então, o peso que a nossa herança psíquica, né? Ela vem de uma construção familiar muito antiga. Mas ao mesmo tempo que vem essa confusão, também é muito rica em sabedoria, né? Às vezes a gente senta e conversa com uma pessoa mais velha ou com uma pessoa mais nova, e aí a gente vê o quanto a gente consegue ter uma conversa construtiva, uma conversa esclarecedora diante disso, né? Porque é ancestral, porque a gente carrega, a gente compartilha, só que às vezes a gente só se preocupa em compartilhar o fardo, né? O aspecto criativo dessa ansiedade, dessa ancestralidade, a gente deixa esse conhecimento, essa sabedoria, então pega essa energia, né? De sabedoria interna, silencia essa cabeça, que é muito difícil a gente silenciar a cabeça nesses tempos modernos que a gente está vivendo, né? De vídeos curtos e rápidos e conhecimentos imediatos, e aí a gente não tem nem a possibilidade de absorver essa informação com tranquilidade, né? A gente às vezes já toma isso como verdade e segue a nossa vida sem antes acomodar isso internamente, né? Então, esses 2 conselhos eu tenho as minhas ideias, eu tenho que organizar essa minha questão compartilhada, né, coletivamente, mas dentro de uma coisa muito estrutural. Olha aqui, não dá para ver, mas tem uma portinha bem pequenininha aqui na pirâmide, né? Quem dá a estrutura, né, tá aqui também. Então eu tenho que procurar coisas equilibrar essa energia, né? Então tá bem claro isso para mim, né?
equilibrar essa energia. Eu tenho um mar de possibilidades, mas eu também preciso concretizar isso de uma forma prática, né? E requer, já baguncei todas as cartas aqui, tudo bem. A vida é isso, né? Coisa que eu preciso aprender também, que a vida não é tão organizada do jeito que eu gostaria que fosse, né? Então, lidar com essa energia de codependência, e aí, como eu disse, como é uma mesa aberta, essa codependência, essa dependência de ideias compartilhadas pode vir de qualquer lugar, né? A gente não tá falando só de codependência emocional, de relacionamento amoroso, mas também a gente tem uma independência da ideia do outro, do que o outro vai pensar, e aí a gente atua a partir do outro e não a partir de nós mesmos, né? E isso é muito injusto com a gente. Então, vamos lá, vamos sintetizar, né? Entender, silenciar a minha mente, ver de onde que vem esses questionamentos, essa dependência, talvez da ideia do outro, e entender que eu sou um ser rico de possibilidades, de sabedoria, de possibilidades, mas que eu preciso saber concretizar, porque senão nada vale. Tá bom? Espero que essa mensagem tenha trazido alguns esclarecimentos para você que assistiu, que acompanhou até aqui. Se você acompanhou até aqui, deixa uma rosinha cor-de-rosa nos comentários, compartilha, curte, né? Vamos ajudar esse canal a crescer, que a gente faz com tanta dedicação e com tanto carinho, tá bom? Beijo, grupo 1, até mais. Oi, grupo 2, vamos lá para sua mensagem. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui para aparecer mais as florzinhas, que elas estão tão bonitinhas. Vou deixar a sua rosinha aqui no cantinho. E vamos ver o que a lua tem para te contar no dia de hoje, né? Qual que é a energia dessa lua, dessa semana. O que tem para chegar para você, o que você precisa descobrir, o que você não sabia sobre você. Ou dar nome para aquilo que você está sentindo e não está entendendo, que é muito importante também para o nosso processo de autoconhecimento, né? Dar nome às coisas, dar nome aos sentimentos, que é tudo muito importante. Tranquilidade no coração, uma leveza. Esse grupinho tá mais leve, tá mais desenvolto, tá mais soltinho. Como eu falei pro grupo 1, eu divido em 4 montinhos, que equivalem às fases da lua. Eu gosto de pensar assim. Nós somos seres de fases, né? A gente é muito mutável, então toda hora a gente tá mudando de ideias, a gente tá passando por ciclos, né? Então, por isso a ideia da lua, né? A lua, ela tem suas fases do mesmo jeito que a gente tem enquanto ser humano, né? Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá mais lá embaixo ainda, né? Que é muito natural os processos, né? E aceitar esses processos também requer muita coragem da nossa parte, porque a nossa mente não quer saber muito de mudança, não. Ela quer saber do que é confortável para ela. Vamos lá? Qual é a energia desse grupo? Mudanças. 3 de paus. Aqui você já passou. Ai, que energia tenebrosa e gostosa ao mesmo tempo, né? Então, algo te obrigou a mudar e aí você percebeu que nessa mudança, né? Era mais
Meu Deus. Vamos lá. Você cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Eu vou tirando as cartas e aí eu vou canalizando, tá? Então, é um processo que às vezes você pode falar, nossa, mas essa não combina com essa, mas essa não combina com essa. Mas eu vou canalizando depois. E um conselho depois. Que turbulência, não? Deixa eu ver se tem mais algumas. Não, só roda, Carol, por gentileza. Sai de espadas. Eu acho que não tá aparecendo aqui, né? Deixa eu ver se eu faço. Esse grupo sai um pouquinho mais de carta. As florzinhas vão ter que ficar mais pra trás agora. Podia até continuar, só que você só me quebra você. Só que você não posso ficar. Se isso aqui não foi uma transformação de what the fuck, o que que tá acontecendo? Ixi, nem sei se eu podia ter falado isso. Eu uso uma expressão com os meus pacientes que é dedo no e gritaria, né? Mas foi tão bom. Foi bom porque não foi com você. Eu também passei por um processo assim esse ano. Então, é disso que a gente tá falando. Aqui. Pareceu tudo, tá tudo torto, mas a vida é sobre isso. Tô aprendendo também, viu? Que a vida é sobre isso. Sobre as coisas não tá tão organizadas do jeito que a gente gostaria de organizar e a gente tem que viver a mesma assim. Você passou por uma transformação tão grande, que você tá olhando para isso e nem você tá acreditando o quanto você conseguiu passar por tudo isso, não é mesmo? O quanto você foi forte e aí das vezes que você não foi forte, né? Vamos dizer assim, você conseguiu resistir ao processo de uma forma muito, mas muito bonita, né? Eu adoro a imagem dessa torre porque ela traz borboletas, né? Quando o raio atinge, é como se as borboletas que tivessem todas paradinhas ali, né? Como se as transformações que precisassem acontecer, elas acontecem, né? Então vem um impacto e o trovão é um processo natural, né? É um fenômeno da natureza, então são coisas que vão acontecendo com a gente que às vezes a gente não tem controle, mas faz parte da vida e leva a gente para transformações e para situações e para conhecimentos sobre nós mesmos que a gente nem sabia que tinha, né? Então a lua, ela tá querendo te dizer no dia de hoje que assim, ela tá querendo te parabenizar, na verdade, né? Parabéns. Você saiu dessa condição, mesmo que forçadamente, né? Vamos colocar assim, eu saio de uma posição de
às vezes um movimento muito natural que a gente se fecha, né? Que a gente se fecha para algumas coisas, a gente se recolhe, mas por mais que a gente tenta pensar em alguma alternativa, parece que todas as alternativas são ruins, né? Às vezes dá muito essa sensação, só que também me dá uma sensação de paralisar. Eu estou paralisado diante de um conflito, né? Eu estou paralisado diante de uma dúvida, e aí eu não encontro muitas soluções e muitas alternativas, né? E aí é como se a vida desse uma ajudadinha, né? Já que você tá nessa condição aí, que é sempre o ruim ou o horrível, deixa eu te dar uma terceira alternativa que você vai descobrir o quão maravilhoso, né? Você é. O quão maravilhoso você é em vida, né? Porque às vezes a gente fica paralisado e não vive aquilo que a gente tem para viver, né? Não deixa vir para fora todas as nossas borboletinhas, né? Não traz a energia do sol, porque às vezes a gente fica preso aqui, né? Nessa dualidade de pensamento, ou é o ruim ou é o horrível, né? Fora disso não tem. Aí a vida fala, calma que eu vou te mostrar que tem um maravilhoso aí, e você fica presa nesses dois pensamentos. Tomar uma aguinha. Então a energia da lua, ela veio te dar um presentão de Natal, que é parabéns, né? Você concluiu uma etapa, né? Um processo interno que exigiu de você muito recolhimento, talvez seja um ano, né? Que caiu a energia do 4 de espadas e do eremita, que então tenha sido um ano, um período, né? Em que você às vezes pode ser sentido até solitário nesse processo, né? Porque às vezes a gente vai contar para o outro o que está acontecendo e o outro fica olhando pra gente com cara de que você tá falando, né? Que é isso? Que você tá alucinando? Você tá maluco? E acontecem coisas tão profundas e marcantes com a gente que na hora que a gente vai explicar pro outro, a gente nem consegue, né? Porque foram tantas e tantas e tantas transformações, né? Porque caíram aqui arcanos que, querendo ou não, ou a gente transforma, ou a gente olha, ou a gente continua nessa postura, né? Porque veio o arcano do eremita, veio o arcano da justiça, veio o arcano da morte, e aqui é morte e renascimento. Então, por isso que eu coloquei como energia central. Então, eu tive que morrer para renascer. E aí, isso não foi um processo muito fácil, né? Porque foram coisas que a gente traz enquanto construção de ser humano. Então é muito difícil a gente transpor certas barreiras, né? Transpor barreiras emocionais, transpor barreiras espirituais, intelectuais, às vezes uma mudança de carreira, às vezes uma mudança de religião, às vezes uma mudança de país mesmo, né? Que às vezes a gente precisa lidar com a cultura do outro, sendo que a gente já tem uma bagagem da nossa própria cultura, né? Então vem muito essa energia de novas fases, né? Novos entendimentos, novas formas de viver, né? Então o renascimento ele é justamente isso. A energia do renascimento ele traz justamente isso, né? Eu morri, uma parte de mim se foi e a nova ela precisa aprender a lidar com as coisas, né? Eu preciso aprender junto com essa parte nova que está nascendo, porque ela não veio pronta, né? Ó, a energia do louco aqui. Então é uma. Vocês estão afobados? Porque eu tô ficando afobada para falar. É uma energia de muita celebração, de muita conquista, e às vezes você fala, nossa, mas a minha vida material nem tá tão boa assim, porque você vê que não veio, não veio nada de matéria, né? Não veio nenhuma carta que se relaciona com o mundo da matéria, né? Vieram cartas de atitudes de espírito, né? Que são as energias do naipe de paus, e veio o naipe de espadas. Então, foi um processo
mental e comportamental profundo, né? Aqui não foi pouca coisa não, minha gente. Aqui foi muita coisa. Então, trazer esse novo eu, né? Eu preciso ensinar esse novo eu a lidar com o mundo, né? Porque querendo ou não, eu tô renascido, eu passei por um processo de transformação. Eu passei pelo pão que amassou. Mas querendo ou não, o mundo ainda continua o mesmo. E aí, às vezes, essa sensação de ponto fora da curva, ela vem de uma forma que traz a sensação de que a gente está só, de que a gente está solitário, de que parece que ninguém vai compreender a gente do jeito que a gente está vendo, né? Me vem muito a sensação de uma nova visão de mundo, né? Porque temos o três de paus, né? Que é quando ele percebe que ele tem o mundo nas mãos e ele precisa tomar uma decisão a respeito de que caminho ele vai seguir. E agora ele vai começar uma jornada totalmente nova, né? E às vezes pode ter esse processo de se adaptar nesse mundo que ainda tá aqui, ó, bonitinho, né? Com as mesmas dificuldades relacionais, as mesmas dificuldades sociais, né? Os mesmos conflitos, eles estão ali. Só que internamente, mentalmente, eu vejo as coisas de uma outra perspectiva, né? Eu fui quase que obrigada a ver as coisas de outras perspectivas. Então, abrace o novo, né? A possibilidade de novo, eu realmente, gente, eu tô ofegante. Vocês estão ansiosos para mostrar para o mundo essa nova roupagem? Vocês estão ansiosos para estabelecer, né, novas estruturas, novas formas de celebrar, novas formas de enxergar, novas parcerias, é isso? Porque, ó, eu tô ofegantíssima, né? Então, eu gosto muito dessa carta da justiça. Eu adoro os tarôs não convencionais, porque eles dão, os clássicos também eu tenho, mas eles dão uma ampliada nessa perspectiva, né? Então, essa carta aqui, ela me remete muito a um trabalho de sombra, né? Que é o que a gente fala na psicologia analítica, que a sombra, esse lado sombrio que a gente tem, não necessariamente ele é algo negativo, né? Não se tem conteúdos apenas negativos, mas tem tudo aquilo que a gente reprimiu ao longo da nossa vida, né? Que a gente entendeu que não era adequado, ou que não, aqui eu não posso usar esse tipo de recurso interno, aqui eu não posso ser desse jeito, então eu vou reprimindo e eu vou deixando na sombra. E aí foi um convite, por isso que as borboletinhas, as transformações, foi um convite para você olhar para sua sombra mesmo e ver que nem tudo que tá lá é negativo, é ruim, tem coisa linda para sair de lá, né? Só que requer um olhar muito profundo e requer abrir mão, vamos pegar essa energia do louco aqui, de muitas coisas que são estruturais, que a gente carrega, padrões de pensamentos que estão fincados. Então foi um processo de renascer, e aqui ela tá num ninho, né? Parece que é um ninho de passarinho. Então foi um período de sair do ninho, de renascer, de ir para novos horizontes, carregado agora da energia do sol, né? O sol, ele é vou trazer um pouquinho mais de psicologia analítica. Ele é o símbolo da consciência, né? Ele é o símbolo da luz. Então, veio uma nova consciência, uma nova forma de encarar as coisas, uma nova forma de celebrar, né? Talvez você fale, nossa, Luciana, mas foi tão pouca coisa, mas às vezes, por exemplo, nossa, eu passei por um aperto financeiro que eu precisei me reeducar financeiramente e hoje eu rompi um padrão familiar, né, em que a minha família era muito desorganizada financeiramente. Hoje eu me organizei de um jeito que eu consegui comprar um carro,
que eu consegui investir o meu dinheiro em vez de gastar tudo. Então, como é uma mesa aberta, como eu falei para o grupo 1, eu mostro a dinâmica energética e psicológica. E aí você encaixa no contexto em que você está vivendo. Então, pode ser um relacionamento. Nossa, eu passei por um relacionamento que eu tive que romper quase todas as minhas barreiras de que é se relacionar, do que é dar amor, do que não é. Apesar de que não saiu nada de copas aqui. Mas é também uma questão. Ah, saiu sim, perdão. Também é uma possibilidade de leitura. Então, pega isso e adequa para a área da sua vida, essa dinâmica psicológica ou energética, né? Então, foi um período que exigiu muita descoberta interna, né? Com essas duas energias aqui. Então, eu passo um olhar afiado diante dessas questões e eu sou direcionada por uma sabedoria interna muito mais estruturada, talvez até ampliada isso tudo, né? Então, a Lua tá te dizendo parabéns, né? Você encerrou um ciclo, você tá renascendo de um processo que não foi fácil, ó, porque aqui ela tá toda machucadinha. Vendo? Tá toda cheia de cortes e que com essas ideias, às vezes essas convenções, né, esses padrões de pensamento, eles são cortantes de um jeito que a gente nem percebe, né? E também me veio aqui agora a imagem como ninho, né? Como talvez, e até esse 4 de paus, como vem muito de um ambiente familiar, né? Uma coisa conhecida, não vem de fora, muito de distante, assim, né? Às vezes vem de ouvir. Ai, quantas vezes a gente já não ouviu coisas no churrasquinho de domingo, no Natal, no Ano Novo, nessas reuniões familiares, que às vezes a gente tá lá mó de boa curtindo, aí fala um negócio, aí prende a gente, e a gente carrega isso pelo resto da vida. E aí vem a vida e pede pra gente falar, opa, vamos rever isso daí que você carregou demais já. Já carregou por tempo demais. Vamos tirar um conselhinho para esse grupo. E vai, pega seus paninhos de bumbum e vai. Né? Vai viver o que você tem para viver, porque a reforma foi profunda, vai celebrar agora. Né? Vai celebrar aquilo que você conquistou, né? Essa conquista interna, comportamental, emocional. Conselho. Vou tirar 2, porque no outro eu também tirei 2. Vamos traduzir? Porque aqui. Foi até. E olha que legal, eu gosto tanto dessa carta, que é justamente isso, né? Como se eu fosse transpassando camadas, ampliando a minha consciência, né? Atingindo níveis de consciência mais elevados, né? E com uma conexão, né? Da minha mente, do meu coronário, do meu frontal, muito alinhado, né? E com o portal aberto ainda, né? Então, assim, que é o do cardíaco, com novas possibilidades. Então, o meu portal, ele tá aberto, mas a minha consciência, ela tá muito mais elevada, muito mais ampliada. Padrões, não existem tantos padrões agora que me prendem a isso, né? Ancestral cósmico. Aí, ó, ela fala
semeie a luz permanecendo aterrado, né? Só que agora suas bases, elas são internas. Você estruturou isso internamente, então ela não vem mais de um terreno de outro colocado, ela vem do seu próprio terreno. Então foi um terreno que você cuidou, foi uma base que você estruturou, que você alinhou, que você foi lá, você limpou tudo que tinha que limpar, né? Cultivou tudo que precisava cultivar, e agora essa base, ela vem de uma sabedoria interna que você carrega, né? Ela não vem mais de um externo. Então cultive isso, continue cultivando isso, né? Continue buscando mais a sabedoria por conta própria, por si próprio, né? Você está aqui com uma missão dupla, então crescer como indivíduo e como parte de um coletivo maior, que está trazendo uma mudança na frequência. Confie que você pode estar no mundo, mas não ser dele, e levar uma vida verdadeiramente gloriosa. Agora a segunda cartinha. Dá para ver? A nova terra está acontecendo. Continue mantendo a visão, né? Olhe se como ela tá, como se aquela sensação que eu falei, né? Parece que eu tô distante desse mundo, que quando eu vou querer me comunicar com esse mundo, as ideias não batem mais da forma como costumava bater, né? As ideias, elas não se fundem mais como continuava a fundir. Então eu ampliei, parece que agora eu vejo as coisas de um outro ângulo, né? De uma nova forma, e existe uma nova terra até interna, né? Aí ela traz uma mensagem de motivação, né? O mundo precisa de mais sonhadores, mais pessoas com esperança em seus corações. O caminho à frente pode não ser fácil. Inaugurar uma nova era em tempos de mudança nunca é. Você está sendo encorajado a lembrar aquilo que. Opa, vou de novo. Você está sendo encorajado a lembrar que aquilo em que você tem trabalhado por tanto tempo está aqui. Não questione, não vacile. Cave sua devoção profundamente, pois se você fizer isso, um futuro não muito distante, você será capaz de sentar e assistir a tudo que você plantou e nutriu tão cuidadosamente crescer e florescer. É possível, continue focado nos seus sonhos, você está mais perto do que pensa. Então é isso, grupo 2. A lua veio te dar um beijo no coração, acalentar esse coração e te dizer parabéns, né? Vamos para um novo ciclo muito mais consciente, muito mais sintonizado mentalmente com aquilo que você quer, com aquilo que você espera e com aquilo que você sabe sobre você mesmo. Um grande beijo, até mais.